Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. Sabemos agora que o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal será realizado pela banca FCC. Então, por esse motivo, vamos a uma dica importante acerca deste concurso. Eu quero discutir com você agora a relação entre as formas verbais haver e existir. Tudo bem? Só que eu quero agora, para essa discussão, ir além da concordância. Tudo bem? Porque a banca FCC gosta de ir além da concordância nesse caso. Então eu quero trazer a mesma experiência para você. Vem cá comigo, por favor. Se eu digo para você da seguinte maneira. Existem candidatos preparados em Brasília. E eu vou colocar para você uma outra frase, que é: há candidatos preparados em Brasília. Como você já está careca de saber, essas duas formas verbais, quando análogas, ou seja, o verbo haver com o sentido de existir, você já sabe muito bem do seguinte, que o verbo existir, ele é na língua portuguesa aquele verbo que nós chamamos de verbo pessoal. Verbo pessoal. Tudo bem? Ao passo que o verbo haver com o sentido de existir é aquele verbo que nós chamamos de verbo impessoal. Diferença básica entre um e outro. Um verbo pessoal é aquele que admite sujeito. E como ele admite sujeito, ele vai concordar com esse sujeito. Lembra da relação de concordância? Já um verbo impessoal é aquele verbo que não admite sujeito. E como ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Vou repetir para você. O verbo pessoal é o verbo que admite sujeito. E como ele admite sujeito, ele vai concordar com o sujeito. Já o verbo impessoal é aquele que não admite sujeito. Portanto, ele só vai ficar no singular, pois não há com quem ele concordar. Tudo bem? Neste caso, portanto, por isso que o verbo haver foi empregado no singular, pois você já está careca de saber. O verbo haver com o sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer, ele é um verbo impessoal da língua portuguesa, tudo bem? Só que eu quero ir um pouco mais além com você. Vem cá comigo, por favor. Quando eu falo existem candidatos preparados em Brasília, o que eu preciso pensar aqui, ó? O que existem? Candidatos preparados. Esse daqui é o meu sujeito, tudo bem? Sujeito simples, cujo núcleo é o vocábulo candidatos, que está no plural, e por essa razão o verbo também está no plural. Legal? Esse em Brasília, ele é único e exclusivamente um adjunto adverbial de lugar, tudo bem? E neste caso, o verbo existir, como ele não apresenta um complemento verbal, ele é classificado como verbo intransitivo, tudo bem? Em contrapartida, o verbo haver tem estrutura diferente, porque como você sabe, o verbo haver com o sentido de existir, ele não admite sujeito. Então, candidatos preparados não pode ser sujeito. Como é que a gramática da língua portuguesa, então, classifica candidatos preparados com o verbo haver? Da seguinte maneira. A gramática entende que o verbo haver ele é verbo transitivo direto e candidatos preparados é o objeto direto. Esse em Brasília não deixa de ser adjunto adverbial. Cabem aqui algumas ressalvas. A primeira delas, adjuntos adverbiais não são classificados como complementos verbais. Como adjuntos adverbiais não são classificados como complementos verbais, até porque ele justamente é adjunto e não complemento, por não ser complemento verbal, eles não influenciam na transitividade do verbo, tudo bem? Eles não vão alterar a transitividade do verbo de maneira alguma, tudo bem? Mais que isso, tome muito cuidado com essa relação,
Porque com o verbo existir ele não apresenta complemento verbal. Aliás, a gramática, os dicionaristas de regência verbal não registram complementos para o verbo existir. Por esse motivo, o verbo existir ele vai ser sempre intransitivo. E o que ele vai ter, o que ele vai apresentar é um sujeito com o que vai concordar. Tudo bem? Agora, o verbo haver com o sentido de existir, ele é verbo impessoal, mas ele é transitivo direto. Apresenta objeto direto. Como é que a banca FCC gosta de cobrar isso do candidato? Ele coloca para você uma frase que apresenta um objeto direto e ele pede para você encontrar outra frase que também apresente um objeto direto. E nessa hora muitos candidatos passam batido na frase com o verbo haver. O verbo haver com o sentido de existir ele não apresenta sujeito, mas apresenta objeto direto. Vou até fazer uma outra relação para você. Aquilo que é sujeito para o verbo existir é objeto direto para o verbo haver. Aquilo que é objeto direto para o verbo haver é sujeito para o verbo existir. Conseguiu pegar? Aquilo que é sujeito para o verbo existir torna-se objeto direto para o verbo haver. Aquilo que é objeto direto para o verbo haver torna-se sujeito para o verbo existir. Dessa forma você não vai confundir. E vai tomar cuidado para mim, por quê? Os verbos impessoais eles aparecem nas questões de concordância, mas o verbo haver com o sentido de existir apresentando objeto direto, ele aparece também nas questões de transitividade. Eu não quero que você caia neste peguinha da FCC. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.